deputado federal, andando todo esse estado, e atribuo isso, Hélio, a esse esforço nosso cotidiano de poder mostrar na prática, não apenas no discurso, mas mostrar na prática que a política pode ser feita diferente daquilo que as pessoas às vezes estão acostumadas a ver ou comentam, né? Você sabe, você tem experiência, você sabe o quanto que a política está desacreditada, o quanto que os políticos estão desacreditados, e não é por acaso. Muito desse descrédito se deve à política da mentira, da enganação, né, da demagogia, e isso faz com que as pessoas vão se afastando. E eu tento, ao longo do meu trabalho, mostrar que a gente pode fazer diferente. Uma delas é mostrar que o político ele está presente não apenas na época da eleição. Então essa é uma marca do nosso trabalho. Mas de forma permanente, independente de época de eleição, nós estamos presentes. Porque às vezes o pessoal está acostumado com o quê? Com o deputado Copa do Mundo. Que às vezes até do lugar... Deputado Copa do Mundo? Só aparece de 4 em 4 anos. 4 em 4 anos. Né? Gostei dessa. Então é assim. Às vezes, então agora aparece para pedir o voto. Nós não. Nós fazemos o nosso trabalho cotidiano. É claro que a gente sabe dos nossos limites. Nem tudo a gente consegue realizar, e a gente é muito sincero também, essa é outra marca do nosso trabalho. Isso é importante. Ó, eu acho melhor dizer um não verdadeiro do que falar um sim que eu sei que amanhã não vai acontecer. E que vai ser cobrado também pelo sim. Isso é uma marca do nosso trabalho. Então esse desejo sincero de fazer uma política com muita seriedade tem feito com que a gente tenha a confiança do povo goiano. Nas últimas 3 eleições eu fui votado em todos os municípios do estado de Goiás. Os 246 municípios. 246 municípios. E aqui na região metropolitana do Distrito Federal, tanto na parte sul quanto na parte norte, nós temos um trabalho efetivo, permanente, né? Todo mês em todas as cidades, né? Realizando ações diferenciadas. Ontem mesmo estive em Lusiânia, na Câmara Municipal, fazendo um encontro regional com a presença de lideranças de Cristalina, Cidade Ocidental, de Valparaíso. Estive há 15 dias atrás na Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás, fazendo uma reunião onde nós tínhamos lá 7 municípios reunidos. Estive em Planaltina agora, de Goiás, fazendo também. Então, agora hoje, estarei na Câmara Municipal de Águas Lindas de Goiás, hoje à noite. Então, e não é ano de eleição. Sim. Não é ano de eleição. Sim, é verdade. Quer dizer, olha, a eleição foi ano passado, então poderia agora, eu não preciso estar presente, mas estou presente e é isso que tem feito que haja essa confiança da população. Aliás, e eu me sinto responsável, para poder, no dia a dia também, discutir, debater. Às vezes a gente nem consegue resolver todos os problemas, sim, mas a gente é solidário, está junto, tenta buscar uma solução para os problemas. É esse trabalho que a gente tem a confiança do povo. Aliás, o que nos chamou a atenção é que durante o período eleitoral o senhor sofreu um acidente, né? Exatamente. Fraturou o tornozelo, se não me engano. Eu tive uma fratura no pé, 3 fraturas no pé e rompi 2 ligamentos. Meu Deus. E aí não pôde, né, praticamente fazer campanha. Foi durante o período eleitoral, né? E aí a sua campanha foi em casa, com o pé para riba, né, acamado. E nem pude dizer pro pessoal que eu estava... Pois é. Que eu estava no estaleiro, porque se eu dissesse, os adversários ainda iam explorar contra. E explorar isso. Ele não é nem candidato mais. E mesmo assim teve uma votação expressiva. Não foi para campanha, teoricamente, né, falando, porque a campanha foi desenvolvida ao longo dos 4 anos e não no período eleitoral, né, diga-se de passagem, e teve uma votação bastante expressiva. Essa é a diferença, né? Quando a gente faz um trabalho permanente, o resultado ele flui naturalmente. Então, eu me sinto nessa responsabilidade de mostrar na prática, né? Na prática, no dia a dia, essa presença, buscar soluções, e ficamos muito felizes quando soluções acontecem, quando a gente consegue resolver problemas. Em outros, às vezes não, é mais lento, mas a gente vai buscando junto com a população também encontrar as saídas para os problemas, os graves problemas que ela enfrenta, e não são poucos. Entendi. Bom, o Lula, logo que ele assumiu o governo, ele já tinha esse compromisso, inclusive se reuniu com todos os governadores, isso nas primeiras semanas de governo, e pediu que cada governador do seu estado, né, apontasse 3 das maiores prioridades para que o governo federal, em cima dessas prioridades, fizesse o trabalho, desenvolvesse o trabalho e atendesse às demandas. No estado de Goiás, dentre as prioridades que foram apresentadas pelo Caiado ao Lula,
Nós temos aqui a 040, que é o castigo diário de todo goiano que precisa estar no Distrito Federal. O BRT, a criação do BRT, que é o veículo leve, né? Que faça o caminho até Lusiânia. O Hospital do Câncer na capital, em Goiânia. Eu não me lembro da terceira, eu sei que foram 3. E assim foi feito, né, sucessivamente em todos os estados. Agora que foi anunciado, semana passada, o PAC, né, que vai destinar recursos para desenvolver isso, apareceu um monte de deputados aí, como o pai do PAC, como, né, o grande responsável em ter apresentado isso. Isso significa que o governo federal está no caminho certo, não é não, deputado? Eu fico muito feliz, né? Fico muito feliz, porque se as ações fossem negativas, não aparecia ninguém para falar. Todo mundo tirava o corpo fora, né? Aí fala, não tem nada a ver com isso, e ficava criticando. Então, eu acho isso um bom sinal. Eu vejo que o governo Lula começou muito bem, Hélio. Começou muito bem, fazendo uma análise isenta. Por exemplo, você tem experiência também, os ouvintes que nos acompanham sabem, eleição municipal, eleição estadual ou eleição federal, quando o governante assume, no primeiro ano, é natural que as pessoas falem, primeiro ano a gente está organizando a casa, a gente está vendo como é que estamos fazendo o planejamento, não vamos fazer muita coisa no primeiro ano, mas no segundo ano a gente já começa. E as pessoas falam isso, e é verdade. Sim. E a população, inclusive, entende isso e dá um tempo para que as pessoas se organizem. Dá esse prazo, né? Exato, mas o governo Lula não esperou nem o segundo semestre. As ações já começaram no início do ano. E isso significa o quê? Isso, no meu entendimento, é fruto da experiência acumulada do presidente Lula. É um presidente que não está chegando agora, tem uma experiência acumulada, já sabe como enfrentar os desafios, e também um presidente que tem hoje uma equipe mais experiente do que a que ele tinha anteriormente. Então isso permitiu ao presidente Lula dar velocidade nas suas ações. Então, ações importantes do governo federal que estavam desmontadas pelo governo anterior, cita aí o Bolsa Família, que tinha mudado de finalidade, né? Transformaram o Bolsa Família no Auxílio Brasil para poder distribuir recursos para quem quisesse, não era para quem realmente necessitava. Um absurdo. O programa Mais Médicos, que foi desativado, deixando mais de 800 municípios no Brasil sem nenhum médico sequer. Isso, é muita gente. Então, assim, Brasil Sorridente, que é saúde bucal, que estava desativado, e assim outras ações. O presidente Lula imediatamente, rapidamente, colocou isso em pé e as coisas começaram a funcionar. E você chegou no ponto que você citou aqui. Chegou agora em agosto, em condição de, além de ter montado todas as políticas públicas nos diversos setores, o programa Luz para Todos, retornou também para poder ajudar na zona rural. Agora ele lançou o novo PAC. É um novo PAC com uma nova figura, uma nova roupagem, com a visão também de sustentabilidade, mas para fazer o que você falou, para enfrentar os problemas que nós temos em cada região, as necessidades. E o presidente Lula mostrou mais uma vez a sua visão republicana. Esse é um outro detalhe muito importante. O presidente Lula tem se esforçado para poder dialogar com todos os governadores no nível de estado, mas também os prefeitos, independente de partido político. Independente se apoiou ele, se não apoiou. Ele dialoga com todos. Começa lá pelo Congresso, você viu? Ele dialoga com Lira, dialoga com o Pacheco. E eles apoiaram o Lula? Não. Nem no primeiro, nem no segundo. Vamos para um exemplo. Ele recebeu o Caiado várias vezes. O Caiado, politicamente, apoiou o Bolsonaro. Todo mundo sabe disso. Né? Então, isso, republicamente... Isso é um gesto do presidente Lula que merece o respeito de todos e, com isso, tem permitido a gente avançar em muitas posições. É claro que ele também não dá conta de fazer tudo que as necessidades, atender todas as demandas de maneira rápida. Mas nesse diálogo, ele com toda certeza, o país ganha com isso. Então, o novo PAC é fruto disso. É um investimento importante nas diversas áreas, tem investimento em infraestrutura, como foi citado aqui na região, e o seu programa, inclusive, especialmente, é um programa que dialoga muito com essa realidade da BR-040, onde o nosso público sofre as consequências aí. Paga os pecados diários. Então isso, o PAC está direcionado para isso, mas está direcionado para a área da saúde, para a área da educação, da cultura, do esporte, do lazer, do pequeno produtor, do médio produtor, do grande produtor, da agricultura familiar. Então, os vários segmentos têm previsão de recursos a serem investidos nos próximos 4 anos.
E isso é muito importante. E o governo Lula tem sido reconhecido, você tem visto aí a aceitação. Nós vivemos um momento difícil no último período no país. Eu costumo dizer que se o presidente Lula não estivesse fazendo nada do ponto de vista de gestão, de organização do governo, de obras a serem realizadas nos estados, só dele jogar uma água fria na fervura da política do Brasil já teria sido um grande mérito. Porque o presidente Lula tem conseguido fazer com que a política volte para o seu lugar natural. Infelizmente, nos últimos 4 anos, a política foi lugar de muito enfrentamento. Foi. Né? De muita tentativa de desqualificar as pessoas, de agredir as pessoas. A pessoa falava uma opinião, quem era contrário se achava no direito de agredir a pessoa verbalmente ou às vezes até fisicamente. Então isso é inadmissível, política não é para isso. A própria imprensa foi muito atacada. Sim, também, né? A política ela existe exatamente o contrário. A política ela existe para haver uma mediação. Política é lugar de diálogo, de entendimento, de respeito com quem pensa diferente. Sim. Ora, eu encontro uma pessoa, a pessoa pensa diferente de mim, eu vou agredi-la? Por quê? E Não faz sentido, né? Isso virou lugar comum nos últimos 4 anos. Por quê? Porque o político maior, aquele que estava... Né, dava um péssimo exemplo. Dava né? um péssimo... E incentivava, né? Incentivava as pessoas. Falava, se ele faz, eu também posso fazer aqui, na esquina da minha casa, no lugar onde eu trabalho, ou onde eu convivo. E isso foi criando um ambiente realmente nocivo, um ambiente tóxico. Antidemocrático. E agora nós estamos voltando devagarinho, lentamente, para o lugar comum. Política é lugar de diálogo. Eu tenho feito esses encontros regionais. Eu vou agora para o 19º encontro regional nos últimos 2 meses aqui no estado São de todas Goiás. as cidades do estado que o senhor tem visitado? Eu fiz não? um planejamento de 35 encontros até o final de novembro. Encontros regionais. E então, 35 encontros. Cada encontro a gente reúne 5, 6 municípios para poder dialogar. E são encontros que não são partidários. Esse de Águas Lindas, por exemplo, deve reunir Santo Antônio do Descoberto. Padre Bernardo está ali mais próximo, né? Exatamente. Então, assim a gente vai fazendo, reunindo poucos municípios e assim dá a oportunidade das pessoas participarem mais. É claro que se fosse para mim, mais fácil para mim era fazer só um lá em Brasília. Quem pudesse ir bem, quem não pudesse ir, Amém. Paciência, né? Mas eu poderia fazer um encontro lá e falaria só uma vez. Mas eu me esforço justamente naquela visão, né? De mostrar na prática que a gente pode fazer diferente. Não vou ficar em Brasília e chamando as pessoas em Brasília. Não é ano de eleição, mas eu estou andando, dialogando, até porque aí eu encontro os reais problemas. Você falou aí da BR-040, eu passo por ele, porque eu tenho que ir, tenho que Enfrenta o mesmo problema. O mesmo problema, então eu sei. Né? Então, e outros problemas também. Falar nisso, aproveitando isso, já que nós estamos falando da 040, eu tenho certeza falar. que o ouvinte deve estar se coçando agora, né? Porque fala, Hélio, pergunta logo da 040, deputado federal que nos representa no Congresso Nacional e certamente tem acesso ao presidente Lula com mais facilidade. A concessionária, né, que hoje administra a 040, ela não estava cumprindo com todas as regras contratuais com a NTT. Inclusive, havia-se uma discussão de que essa concessionária seria substituída. Abriria-se um novo processo licitatório, enfim, e ela seria substituída para que a nova cumprisse com algumas metas que foram pré-determinadas antes do início do contrato. Mas não sei o que acontece com a NTT, que é quem administra essas licitações, estendeu o prazo e a concessionária continua, as passarelas não saíram, os viadutos ainda é um sonho de todo o povo goiano, né? E eu acho que falta mais faixa de rolamento. Principalmente aqui nesse trecho entre Lusiânia e Brasília, porque as cidades cresceram com o boom, né, imobiliário assustadoramente. Né? As cidades, não falo uma só, eu estou falando de Novo Gama, Valparaíso, Ocidental, Lusiânia, Cristalina, dentre outros municípios, tiveram um boom, né, imobiliário e cresceram muito. E a 040 tem as duas mesmas faixas de rolamento que tinha 30 anos atrás. Quer dizer, não dá para atender mais a população, teria que ser feito mais vias ou um outro caminho alternativo para que aliviasse um pouco esse fluxo. Tanto é que as pessoas ficam num caminho que teoricamente seria de 20 minutos até o Distrito Federal, estou colocando Valparaíso como referência, leva mais de 2 horas.
O que pode ser mudado nesse sentido? O governo já tem algum projeto para mudar essa realidade, deputado? Você tem toda a razão. Nós precisamos ter um novo cronograma, um novo planejamento, porque a realidade, inclusive, já mudou. E naquela realidade antiga não foi cumprido o que precisava ser feito. Sim. Então, se na realidade antiga, aquilo que precisava ser feito, digamos, foi feito pela metade, agora, com a situação que já agravada, né? Sim. O planejamento exige muito mais. Claro. E isso está no radar, no olhar do governo federal. Estive em reunião com o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, estive em reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho, estive na NTT, dialogando até para poder enxergar soluções para a questão do transporte semi-urbano, especificamente o transporte semi-urbano na região metropolitana. E há esse entendimento que nós precisamos fazer uma nova modelagem e isso tem que ser feito a muitas mãos. O governo federal está ciente do problema, até porque nós tomamos iniciativas quando nós éramos governo lá atrás. Se nós começamos, o BRT começou no governo do presidente Lula. Sim. E começamos e chegou até Santa Maria. E imagine você hoje se não tivesse o BRT até Santa Maria, como seria essa entrada. Seria ainda pior. Ainda pior. Agora, às vezes a pessoa fala, pois mas demora demais fazer. Pois mas se tivéssemos continuado nos governos que vieram depois do governo do PT, possivelmente já teria chegado em Lusiânia. Já teria chegado em Lusiânia. Agora nós vamos ter que retomar. O BRT ajuda bastante, então nós vamos tentar completar. E no PAC, né, você estava falando do PAC, esse novo PAC, o presidente Lula garantiu os recursos necessários para retomar essa obra. Então agora é para valer, nós vamos retomar. Ficamos aí 6 anos sem ter 1 quilômetro sequer agregado àquilo que foi feito nos governos do PT. Agora vamos retomar a obra e vamos até o final para completá-la até Lusiânia. Sabemos que isso por si só não é suficiente. Temos outras ações importantes. A outra é essa, adequar com a concessionária a sua responsabilidade. Estou convencido que tem que ter outra seleção de concessionária e com um planejamento e uma cobrança maior das responsabilidades de quem tenha a concessão. Quem tem a concessão tem que cumprir aquele cronograma de obras e o cronograma de obras agora ele é maior do que aquele que era anteriormente. Você veja que a situação é tão grave que até alguns prefeitos da região têm assumido uma demanda que teoricamente não seria um deles. Exatamente. A exemplo do Pábio Mossoró, que tem trabalhado para poder fazer o viaduto ali em cima da 040 que permita a travessia da cidade e ligando Valparaíso 1 e 2. Essa responsabilidade teria que ser da concessionária. Nosso entendimento é esse, né? Contrato, né? Já está em contrato. Isso. E quem assumiu isso, vendo a dificuldade, a demora, a morosidade, né, na solução, o prefeito acabou tomando a frente e buscando uma alternativa. Infelizmente solução, nós né? tivemos aí 6 anos de um governo federal que não fez a sua parte e não cobrou a parte daqueles que deveriam fazer. E aí 6 anos é muito tempo. E as coisas mudam, agravam e isso a população é que sofre. Então a gente não adianta ficar criticando, eu não sou daqueles de ficar apontando o dedo, ficar só reclamando. A gente tem que pegar e trabalhar. Então é o que nós estamos fazendo. Em menos de um ano, o presidente Lula já apresenta um projeto real, verdadeiro, e a partir daí vamos discutir também essa questão da concessionária, vamos ver um novo projeto, vamos dialogar com a NTT para ter uma velocidade maior nesse sentido de poder garantir a responsabilidade de quem é o concessionário, se vai fazer uma nova seleção para poder ver qual que é o planejamento, quem que se habilita para esse trabalho, porque às vezes o concessionário não está de acordo, fala assim, desse jeito não me interessa, tudo bem, dá licença que vai ter um outro que vai aceitar ou vai se interessar pelo serviço. Então é isso que nós temos que fazer, então pode ter certeza, Hélio, dentro daquela visão que eu falei para você de responsabilidade de fazer política séria, honesta, competente, sem demagogia. Eu não posso chegar aqui para você e falar assim, pode deixar comigo que vou apertar um botão e vamos resolver todos os problemas numa hora. Seria bom se fosse assim, né? Seria bom se fosse assim, né? E eu posso falar isso aqui, todo mundo fica feliz e depois a coisa não acontece. Eu me desmoralizo e a política também se desmoraliza. O que os seus ouvintes, você que é uma pessoa que eu sei muito consciente, cobra aquilo que é do interesse público,
pode ter certeza que da nossa parte, e eu falo aqui em nome do presidente Lula, do governo do presidente Lula, da nossa parte, do meu trabalho particular que eu exerço em toda aqui a região metropolitana do Distrito Federal e em todo o estado de Goiás, nós estaremos atentos para fazer o melhor. E vamos buscar a solução e aceitamos sugestões, porque nós vamos fazer o melhor dialogando com os prefeitos, com as câmaras municipais, com a população em geral, com os governadores, como você citou bem. Quem é que não sabe que o governador do estado de Goiás não tem nada a ver com o governo federal? Mas o governo federal respeita, dialoga, ouve, evidentemente, não tem como atender a tudo, mas nós vamos avançando nesse respeito, todos ganham, porque o objetivo final de todos aqueles que governam é atender a comunidade, é ela que é o mais importante. E você pode contar comigo, com o governo do presidente Lula, para a gente poder levar essas ações adiante para que a população ela receba o benefício. Perfeito. Nós recebemos aqui também algumas demandas relacionadas à criação do consórcio interfederativo, que foi até motivo de um plebiscito realizado no governo recentemente. E o mais votado aqui pela região metropolitana foi exatamente esse consórcio que permite que os governos do Distrito Federal, de Goiás e também o governo federal subsidiem as passagens de transporte coletivo, reduzindo o custo, que hoje é elevadíssimo, né? E também melhorando a qualidade dos veículos que circulam aqui na nossa região. Como é que está andando esse consórcio interfederativo? Me permita dizer deputado? sobre isso de maneira muito franca. Sim. Isso foi um equívoco Sério? do governo de Goiás e do governo do Distrito Federal. E eu diria que nem um equívoco. Foi uma maneira assim, digamos, esperta de tentar passar para o colo do outro a responsabilidade que é dele. A questão da infraestrutura da BR-040 é responsabilidade de quem? Do governo federal. Certo. O governo federal não pode passar essa responsabilidade. Você citou bem, ó. O governo federal não fez, o prefeito está precisando fazer, mas não é responsabilidade do prefeito. Da prefeitura, sim. Você É do acabou de governo dizer. federal. Sim. Né? A administração do transporte semi-urbano na região metropolitana é de responsabilidade do governo do Distrito Federal e do governo de Goiás. Agora, não, mas nós precisamos da ajuda do governo federal. Ótimo. O governo federal está disposto a ajudar e eu estou ajudando nessa mediação, e aqui devemos reconhecer o interesse ao diálogo do governo do estado de Goiás. É verdade. E a secretária de Estado aqui da região do entorno, a Carol, tem cumprido um papel importantíssimo. Eu reconheço isso e tenho tentado ajudá-la, apesar de todas as dificuldades que ela e eu tenho também. Sim. Mas nós temos tentado fazer o melhor para viabilizar o quê? A ajuda do governo federal. E nós tivemos essa semana, na quarta-feira, uma reunião no Palácio do Planalto para discutir isso. O ministro Alexandre Padilha nos disse, na frente dos representantes do governo de Goiás, do governo do Distrito Federal, da representação da Câmara do DF, da representação da Câmara de Goiás, falou, olha, o que vocês estão querendo de nós? Vocês não estão querendo de nós, não é a ajuda financeira? Isso não é problema, nós podemos discutir. Agora, fazer o governo federal estar dentro de um consórcio, por que o governo federal tem que estar no consórcio? O consórcio deve ser Goiás e Distrito Federal. O governo Goiás e Distrito Federal. O governo federal pode ajudar o consórcio, mas não vai estar no consórcio. Por quê? Porque se o governo federal entrar num consórcio, não, eu vou entrar aqui para ajudar, o restante do Brasil vai querer também essa ajuda, claro. E aí você abre um precedente. Então o governo federal tem dito, explicado isso. Fala assim, olha, nós não vamos entrar no consórcio. E aí, infelizmente, o governo de Goiás e do Distrito Federal fica 6 meses insistindo para o governo federal entrar no consórcio. E tudo parado enquanto isso. Perdemos o tempo que poderia já avançar as questões do consórcio e buscar o recurso com o governo federal. Porque o governo federal já disse, nós estamos dispostos a ajudar. Inclusive já está liberando 1 bilhão e 100 milhões para fazer o BRT. Quem libera 1 bilhão e 100 milhões para fazer o BRT não pode ajudar no subsídio de alguma coisa para poder garantir uma passagem mais barato? Os nossos amigos goianos estão perdendo emprego, né, por conta do preço da passagem. Mas por que é que tem uma passagem nesse preço? Porque falta uma organização do governo de Goiás e do governo do Distrito Federal, porque nem licitação para as linhas de ônibus aqui tem. É verdade. O governo federal perguntou
para o governo de Goiás e para o governo do Distrito Federal, fala, quanto é que custa esse sistema que está aí e quanto é que precisaria de investimento para a gente ter uma passagem mais barata? Ninguém sabe. Mas a porque confusão, não existe deputado, um estudo, um planejamento real sobre essa realidade. Mas a confusão na cabeça do nosso ouvinte é exatamente isso. Porque o que acontece? O que o ouvinte entende? Quem administra hoje, né, as licitações desses ônibus? A NTT. A NTT é um órgão o quê? Federal. Né? Então, tudo isso dá um nó na cabeça. Subentende o quê? Que quem, né, deveria assumir essa questão seria o governo federal. Mas não é, né? Aí é por isso que é importante o seu espaço aqui para poder dar essa esclarecer. É só para fechar, que a NTT, num determinado momento, passou essa responsabilidade para o Distrito Federal. A agência, e não apenas a NTT, mas todas as agências, a ANEEL, todas as agências, elas são nacionais, mas elas não são do governo federal. As agências são independentes. Mas são submetidas à direção do governo federal. Não, elas não são. Não são. Elas são autônomas. E quem está lá não são indicados pelo governo federal. Não é indicação. Tem mandato. E esses mandatos são referendados pelo Senado Federal. Senado Federal. Então ele não é um órgão do governo federal. Isso é importante esclarecer, porque você tem toda a razão. Porque dá um nó na cabeça. Como é a Agência Nacional, então aí dá a impressão que é governo federal. Não é. É claro que o governo federal tem responsabilidade, dialoga como os governos estaduais. E pode cobrar também, né? Pode governo e deve. Federal. Pode e deve. Sim. Pode e deve. Então o governo federal ele não está fora disso. Mas você disse bem. A NTT, num determinado momento, pela complexidade do serviço, houve uma reivindicação do governo do Distrito Federal para que ele pudesse assumir. A NTT... Toma que o filho é teu. Exatamente. Falou, se vocês acham que entregou para a revelia, inclusive, do governo de Goiás. Que o governo de Goiás, na época, não concordou nem conhecimento com e não concordou. E foi por pouco tempo. Porque quando o governo do Distrito Federal viu o tamanho da batata quente... O que aconteceu? Devolveu. Eles pegaram a gestão. No ano eleitoral, eles não fizeram nenhum aumento da tarifa. Quando passou a eleição, em novembro, aumentaram a tarifa de uma vez só. Foi. Quando aumentou a tarifa de uma vez só, aí veio a crise. Manifestações para cá, para lá, revolta. Aí o governo de Goiás entrou na justiça, derrubou a tarifa, o aumento da tarifa. Aí o governo do Distrito Federal, se não tem aumento da tarifa, eu também não quero mais. Eu não quero essa batata quente, não. Eu não quero mais a gestão. Entregou de novo para a NTT. Então, aí mostra, Hélio, isso aí mostra o que eu estava falando para você. É um jogo de empurra entre o governo do DF e o governo de Goiás e fala assim, não, mas aí vamos entregar para o governo federal. Baseado numa visão que às vezes as pessoas têm equivocada, que isso aqui é uma questão do governo federal. Não é. Mas tem a ver com o governo federal. Tem, e o governo federal reconhece, tem interesse de poder ajudar. Mas poder ajudar. O problema do governo federal, o governo de Goiás, o governo do Distrito Federal, o consórcio deve ser feito, é importante o consórcio. Começou errado, pelo que eu pude observar, né? O consórcio sendo feito entre Goiás e Mas começou errado esse consórcio interfederativo. É porque eles insistiram na presença do governo federal e o governo federal, desde o primeiro momento, disse que não entraria. Se eles já tivessem admitido isso, avançado o consórcio Goiás e DF e com o governo federal discutisse a parte mais importante, que é a do recurso, quanto é que o governo federal pode ajudar o consórcio entre Goiás e o Distrito Federal, talvez nós já tivéssemos avançado. Esse recado foi dado na última quarta-feira, novamente e de maneira definitiva. Eu já tinha falado isso como intermediário, já tinha alertado, já tinha ponderado, mas eles sempre esperam uma palavra maior. Será que vamos esperar mais 8 meses, mais um ano para poder... Aí o ministro Alexandre Padilha chegou e falou, olha, tem que ser assim. Vocês fazem o consórcio Goiás e DF e nós aqui, vocês trazendo a planilha, trazendo o planejamento, vocês sabem quanto é que é o custo disso? Não sabemos. Porque nós queremos que o governo federal pague 30%. Pois é, mas 30% de quê? Ninguém... Se não tem planejamento... Então, tem que saber qual que é a planilha. Custa tanto por mês, aí queremos 30% do governo federal. Não, nós damos conta de ajudar 10%. Então está aqui 10%. Então é isso que vai ser discutido. Então o governo federal está aguardando essa modelagem
governo do DF, governo de Goiás, fazer o consórcio, apresentar uma planilha e o governo federal está disposto sim a ajudar. Agora, a NTT, vamos cobrar da NTT, porque tem que ter novas licitações, tem que ter empresas em condição de prestar um serviço de qualidade, porque não basta o preço da passagem, mas a qualidade do serviço também. Principalmente a qualidade, então, que também deixa muito a desejar. Então, tudo isso precisa ser interagido. Então, a solução vem com diálogo. Governo de Goiás, governo do DF, a NTT e governo federal. E lembrando bem, a NTT e o governo federal são coisas distintas, porque são 4 entes. Governo de Goiás, governo do Distrito Federal, governo federal e a NTT. Entendi. E espero que os 4 cheguem num acordo aí. Eu estou acompanhando isso passo a passo desde o ano passado, desde que passou o processo eleitoral. O governador Ronaldo Caiado entrou em contato comigo e falou assim: Rubens, mudou o governo, eu sei que você vai ter um papel importantíssimo dentro desse governo, eu preciso da sua ajuda, eu sei da sua seriedade, você poderia dialogar, me ajudar a buscar canais para resolver essa questão do transporte urbano, porque está gravíssimo. E a partir daí, isso foi em novembro, naquela época que houve o aumento e houve as manifestações. Sim. Agora, recentemente, teve outro aumento. Mas naquela época, aí ele me falou e a partir daí eu comecei a acompanhar, fizemos várias reuniões, grupos de trabalho. Aí chegamos nessa reunião de quarta-feira agora com o ministro Padilha, em definitivo, falando para o pessoal que o governo federal está à disposição para ajudar, mas o governo de Goiás e DF tem que fazer sua parte entre si do consórcio, apresentar uma planilha concreta para a gente saber qual que é o tamanho do investimento e quanto é que o governo federal pode ajudar, o governo federal quer ajudar a resolver esse problema. Vamos chamar numa oportunidade, então, o Caiado e o Ibanez aqui para poder dialogar sobre isso, porque eu acho que uma das maiores expectativas da população de Intona é essa, que eles né? não se encontram nem lá no Palácio. Pois mas a gente vai ter que dar um jeito de reunir os dois, nem que seja por telefone, por videoconferência, para resolver isso, porque o transporte coletivo da região metropolitana tem deixado muito a desejar. E agora, com o último aumento, as passagens ficaram muito caras. E a gente tem relatos aqui de moradores aqui, de cidadãos que moram no estado de Goiás, na região metropolitana, que estão perdendo o emprego, porque deixou de ser interessante para o empresário do Distrito Federal, que mantinham esses empregos, ter que subsidiar essas passagens de coletivo, custando 10, 11, 15 reais, não tem condições. Quer dizer, o cidadão para ir trabalhar e voltar, ele gasta 30 pau por dia. Quer dizer, quem tem condições, que recebe um salário mínimo, que tem condições de sobreviver desse jeito? Nenhuma, o pessoal desiste do emprego ou o empresário desiste do cidadão, porque para ele é muito mais prático contratar quem mora já no Distrito Federal e que paga um transporte coletivo mais barato do que ter que bancar um cidadão que vem do estado de Goiás e tem que pagar 15 reais, 12 reais uma passagem. É isso, essa é a realidade. É inviável isso. Eu tenho andado todos os municípios, em todos os municípios que eu vou debater, discutir, fazendo esses encontros regionais, o problema é esse. A questão é essa, é a questão do transporte. Eu faço parte na Câmara Federal da Frente Parlamentar, a Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura. E eu sou coordenador da Câmara Temática de Mobilidade Urbana. Fiz ontem no Senado, lá no auditório Petrônio Portela, um seminário dialogando sobre a mobilidade urbana. E lá tivemos representantes de todos os municípios aqui da região metropolitana. E o problema levantado, a questão do transporte urbano. Então contem comigo na busca de uma solução e no diálogo. Nós não estamos aqui para criticar A, B ou C, mas eu tenho opinião também. E sou sincero naquilo que eu penso e sou transparente falando aquilo que eu penso. Mas eu não tenho dúvida que a solução ela vem do diálogo, não é quem está certo, quem está errado. O senhor acredita na possibilidade dos dois governadores se reunirem para tratar disso? Claro, a maturidade. O presidente Lula está dando esse exemplo. Sim. Quem mais teria direito de não conversar com outros? Ele que sofreu consequências, injustiças, ficou inclusive injustamente preso. E ele poderia muito bem estar com ódio nos olhos e não querer conversar com A, B ou C. É só um exemplo. Ele fala exatamente o contrário. Vamos dialogar com todos. Claro. E esse é um exemplo para todos aqueles que pensam diferente. Ontem nós tivemos uma reunião com Padilha, como o senhor colocou. Eu creio que os dois estados estavam representados, o DF e Goiás.
Suponho que estavam representados. Está falando na reunião que eu Isso, falei, na reunião que quarta-feira. foi na quarta-feira. Eu suponho que os dois estados estavam representados. Estavam, sim. Não pelos governadores, mas por assessores ou até mesmo secretários que são ligados à pasta. Eu acho que está no momento agora de colocar, né, os dois governadores frente a frente para poder resolver o problema. Né? Eu acho que Não dá para esperar mais. Não dá para esperar E mais. o governo federal já disse que está disposto a contribuir. Sabe que o problema é sério, está disposto a contribuir. Agora, a responsabilidade da gestão tem que ser de Goiás e Distrito Federal. Fazer um consórcio entre Eu vou dar uma sugestão, e mostrar deputado. a conta. Fala Se só, o senhor me permite. mas na conta nós não damos conta de pagar sozinho. Precisamos da ajuda do governo federal. Tudo bem, fala para nós quanto que é, que nós vamos falar quanto é que nós podemos ajudar. Eu tenho que chamar os comerciais aqui, a gente vai retornar daqui a pouquinho, mas eu vou dar uma sugestão, aproveitar o ensejo e dar uma sugestão. O senhor, como deputado federal, poderia conversar com o nosso presidente Lula, quem eu tive o prazer aqui de entrevistar o ano passado, e que falamos sobre essas demandas também, de pedir, né, que o presidente da República, institucionalmente, convide os dois governadores e chame os dois governadores para responsabilidade. Diz, não, gente, vamos resolver isso aqui. Eu já estou trazendo o PAC aqui, já estou trazendo recursos para cá, então agora está na hora de vocês botarem a mão na massa também. Não dá para a população esperar mais. Chega. Né? Eu acho que o governo federal poderia tomar essa frente. E o governo federal está dando todos os sinais de boa vontade de poder ajudar. Primeiro, pelo investimento na infraestrutura, que é de responsabilidade dele. Você disse muito bem aqui, no período passado não assumiu essa responsabilidade, chegando ao ponto de prefeitos ter que assumir uma responsabilidade que não é dele. Sim. Agora o governo federal está chamando para si essa responsabilidade e ainda está disposto a ajudar os outros a cumprir a sua responsabilidade. Concordo com você que poderíamos chamar esse diálogo. Perfeito. Bom, a gente vai para um intervalo comercial e voltamos já. Estamos aqui batendo papo com o deputado federal Rubens Ottoni, do Partido dos Trabalhadores. A gente volta já. Presencialmente em nossos estúdios, batendo um papo, falando sobre as demandas do governo federal e o trabalho desenvolvido por ele ao longo desses anos. E agora eu acho que não poderíamos nos furtar desse papo, né? Inclusive isso tem chamado muita atenção a nível Brasil, a questão da reforma tributária, que foi recentemente aprovada, né, no Congresso Nacional. O governador Ronaldo Caiado tem batido muito na tecla, dizendo que a responsabilidade dele como governador tem sido tirada dele, que está sendo criado um sistema onde terceiros que não tiveram voto aberto é que estão tomando as decisões, ou que vão tomar as decisões pelos estados. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor enxerga isso, deputado? Essa discussão é muito importante, uma pauta muito importante. Na verdade, foi aprovado na Câmara, ainda está no Senado. Não foi aprovado no Congresso ainda não. Então, ainda há tempo de fazer ajuste. Então, todas aquelas dúvidas, como a que o governador do estado de Goiás tem, ou alguma divergência, ainda está em tempo de fazer a negociação no Senado e, possivelmente, no Senado, essa matéria será modificada, ela voltará ainda para a Câmara, onde ainda terá a oportunidade de fazer uma outra oportunidade será votada novamente, não? Exatamente, porque quando uma matéria é modificada no Senado, ela volta novamente para a Câmara, quando ela era originária da Câmara. Então, porque essa não é uma matéria de governo, a primeira coisa é isso, isso não é uma proposta de governo. O projeto de lei, inclusive, que dá origem a esse debate da reforma tributária é do presidente do MDB. Então não é do governo, não é do PT. Entendi. A reforma tributária ela é mais ampla. Agora, é verdade que não é fácil acertar uma proposta de reforma tributária no Brasil que atenda a todos e que todos concordem, porque o Brasil é um país muito diversificado. O que é bom lá para o Acre, às vezes lá no Rio Grande do Sul não é bom. Sim. Você acerta aqui para Goiás, mas São Paulo não concorda. Aí você ajusta para São Paulo, mas lá no Espírito Santo o pessoal já não concorda, lá no Pará, lá no Mato Grosso. Então, é um trabalho de fôlego que exige muita paciência, muito diálogo, e nesse sentido, tanto a Câmara quanto o Senado e o governo federal, sob a coordenação aí do ministro da Economia, Fernando Haddad, tem tido essa paciência e essa capacidade de diálogo. Tanto é verdade que a grande maioria dos governadores, das bancadas federais, independente de partido político, já levaram as suas demandas e elas, é claro que às vezes não atendidas em sua totalidade, mas vai fazendo uma mediação para encontrar um ponto de equilíbrio. Foi por isso que a reforma tributária foi aprovada na Câmara Federal com mais de 260 votos de folga. Então não foi ali uma polêmica,
um debate ali onde tem um lado e outro. Não. E foram muitos anos também de discussão antes da aprovação. Então tem um acúmulo, né? Então Sim. tem um acúmulo. Então eu vejo que nós estamos num bom caminho, a reforma tributária é extremamente necessária e ela está sendo trabalhada num viés muito importante. Não é para aumentar imposto, pelo contrário. É, de preferência diminuir imposto, mas de aumentar o leque de cobrança, porque tem muita gente que sonega. E principalmente aqueles que ganham mais. Né? Geralmente é quem ganha mais, né? Exatamente. A população que ganha menos, ela já é cobrada diretamente. Ela paga o imposto na hora que ela vai comprar no mercado. O alimento no mercado. A cesta básica no a mercado. Cesta básica no mercado. Sim. Então já paga direto. Então a reforma tributária quer fazer isso. A classe média com a retenção do próprio imposto no salário. No salário, né? Dizer... Então tem que exigir daquilo que é os super ricos. Que nós falamos, os super ricos. Agora, o problema é que a população, quando vê que vai tributar os ricos, acha que está falando com ele, coitado. Ele que ganha 5 salários, 6 salários, 10 salários, ele acha que ele é rico. Ele não sabe quem é realmente rico, aqueles que ganham milhões e milhões e milhões e milhões por mês. E que não pagam, às vezes, nada. E se a gente tributar esse pessoal, coisa pequena, tributar aquilo que é justo, aquilo que os outros já pagam, só de cobrar deles já tem dinheiro para poder garantir o investimento na saúde, na educação, cumprir as responsabilidades sem ter que aumentar imposto para quem já paga muito. Perfeito. Bom, deputado, nosso papo foi excepcional, uma pena que passou muito rápido, né? Eu tenho certeza que ainda teremos aí outras oportunidades em breve de batermos esse papo e falarmos, né, sobre as demandas aqui da nossa região. Mas antes de encerrar, eu gostaria aqui de dar um recado aqui à professora Socorro de Valparaíso. Ela parabeniza a entrevista e o senhor pelo trabalho desenvolvido pelo senhor aqui. Obrigado, professora Socorro. Parabéns aí também pelo compromisso na luta pela educação pública, gratuita e de qualidade. É muito importante que a gente sempre trabalhe nesse rumo para que garanta a todos, a população, esse direito importante. Perfeito. Bom, as perguntas, os questionamentos foram feitos ao deputado federal Rubens Ottoni pelo nosso WhatsApp, serão todos encaminhados à assessoria de comunicação e ao próprio deputado. Faço questão de receber, estou à disposição. Em outra oportunidade estarei aqui também para a gente poder dialogar com quem for necessário. Perfeito. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho desenvolvido. Um grande abraço a você também, você, a Daiane. Parabéns pelo excelente trabalho. Um abraço aí para todos aqueles que nos acompanham e contem com o deputado Rubens Ottoni para poder somar. Não é para enfrentar outras opiniões, não é para poder desqualificar, é para poder somar, para poder ajudar e fazer o melhor pela população do estado de Goiás. Grande abraço a vocês. Perfeito. E fica aqui o nosso pedido, o nosso apelo, né, para que o senhor intermedie para a gente, nos auxilie nesse sentido, de convidar o presidente Lula para que o presidente chame os 2 governadores para responsabilidade e resolva esse problema de imediato, a questão do transporte coletivo aqui da nossa região. O que é mais importante, reafirmar que o governo federal está à disposição para ajudar, já vai ajudar na infraestrutura com o BRT e quer ajudar também com subsídio. Agora, o consórcio é Estado de Goiás e governo do Distrito Federal. Perfeito. Grande abraço. Mais uma vez, obrigado. Agora são 7h46, horário de Brasília, 7h46.